Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, parte da campanha Infância Plena, promovida pelo Ministério Público do Trabalho, que tem o apoio de Vogue e dos veículos da Condé Nast. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que é mais próximo da maioria das pessoas, sobretudo de quem é mãe, como eu. O nosso tema é trabalho infantil e influência digital. Né? A gente sabe que aí na pandemia, principalmente, o consumo de telas, as interações com a internet cresceram muito entre crianças e adolescentes. Né? O Brasil foi o país onde as escolas e as instituições de apoio, de cuidado ficaram fechadas por mais tempo. Então, para muitas mães, para muitos pais e cuidadores, sobrou deixar as crianças nas telas, mas independente disso, o número de influenciadores infantis ou adolescentes cresce todos os dias, em todas as plataformas. Eu estou aguardando aqui minhas colegas, já vi que elas estão por aqui. Hoje eu tenho, vamos lá, estou aceitando a guia da doutora Ana Elisa Segatti. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho e vice-coordenadora regional da Cor de Infância. E também a Thelma Abraão, especialista em neurociência comportamental e no que a gente conhece hoje como educação parental, né? Que é Boa mais uma noite. fonte de ajuda para os Tudo pais bem, na querida? criação e formação. Você está me ouvindo bem? Acho que a Ana Elisa ainda não entrou. Vamos Eu ver tô, e aqui. você? Eu estou te ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thelma. Obrigada por estar conosco. Acho que a doutora Anelisa caiu, mas a gente aguarda ela. Enquanto isso, vou falando um pouco mais do nosso tema de hoje. Eu já estava apresentando aqui, né? Lembrando a quem está entrando agora, o tema de hoje é crianças, trabalho infantil e influência digital. Doutora Anelisa aqui tem um probleminha para ela entrar. Bom, eu estava comentando como a gente é uma discussão muito recorrente, né? Tem uma entre pais responsáveis, cuidadores, professores, como as crianças e adolescentes têm hoje acesso mais cedo e muito acesso a telas, a ambientes virtuais. Esse é um fenômeno recente, a gente acha que não, né? Mas é recente, né? A gente conversou, eu e a Thelma. Eu tenho 42 anos e eu falo que os meus pais não tiveram que lidar com essa preocupação. Não. Então, eu faço parte da geração de pais e cuidadores que lida com os primeiros nativos digitais, que são as crianças e adolescentes que nasceram já existindo internet, já existindo redes sociais. E por conta disso, embora não pareça, mas seja muito recente, a gente tem uma série de questões de vácuos em legislação, em formas de lidar e educar, e também quando a gente pensa em trabalho infantil, é um tema aí ainda, como que eu vou dizer, em construção, né? Eu vou É tentar verdade. chamar a doutora Nelisa aqui de novo, estou Tá ótimo. recebendo a chamada dela. Vamos ver se ela consegue nos acompanhar. E Thelma, enquanto isso, opa, conseguimos. Aí está, Desculpa. Ana Elisa. Boa Não, sem noite. problemas. Boa noite, Ana, Bia. Boa noite a todos. boa Oi, Boa noite, Thelma. noite. querida. Que bom estarmos as Desculpa. três reunidas, né? Eu já fiz aqui a apresentação da nossa live. Para quem está chegando agora junto com a Ana Elisa, essa é uma live parte da campanha Infância Plena, que pretende combater e erradicar o trabalho infantil. É promovida pelo Ministério Público do Trabalho. A gente realiza uma live mensal em Vogue. Isso vai acontecer durante um ano. E temos também conteúdos em todos os veículos da Condé Nast, GQ, Glamour, Casa Vogue, e artigos a cada 2 meses no jornal O Globo. Então, assim, é material bastante para a gente se informar e principalmente para assumir um papel junto a esta campanha que não pode e não deve ser só responsabilidade do Ministério Público. A gente falou sobre isso na outra live. Hoje o tema é trabalho infantil e influência digital.
Então, eu vou começar aqui, né, com alguns dados, né? Eu vi que uma pesquisa muito recente mostrou que cerca de 50% das crianças de 0 a 12 anos já têm smartphone no Brasil ou um telefone com acesso. E ainda que a gente viva, né, num país onde o acesso à internet não é algo para todos, ainda assim a gente tem muita criança e muito adolescente, não só acessando os ambientes digitais, mas trabalhando nesses ambientes como criadores de conteúdo, como influencers, enfim. Então, primeiro de tudo, eu queria dar a palavra para você, Anelisa, para nos contar o que configura trabalho infantil nesses ambientes. Como é que o Ministério Público do Trabalho tem visto essa questão, essa categoria que cresce mais todo dia, mas que é relativamente recente? Eu gostaria de fazer primeiro uma retrospectiva a respeito do ordenamento jurídico nosso, do que aceita ou não de trabalho no Brasil, tá? Então, a Constituição Federal proíbe o trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Sendo que de 16 aos 18 anos, nós temos algumas atividades ou locais em que não é permitido o desenvolvimento do trabalho. Por exemplo, em ambiente perigoso, insalubre, tá? Então, como que a gente admite, como é possível admitir o trabalho infantil artístico? Nós, brasileiros, o Brasil é signatário da Convenção 138 da OIT, tá? E nessa hipótese há a previsão de possibilidade de uma autorização judicial para o desenvolvimento do trabalho infantil artístico. Mas o que é esse trabalho infantil artístico? Não é apenas vou fazer um conteúdo ou vou aparecer na internet, né? O trabalho infantil artístico requer a manifestação artística, uma representação, tá? Por isso é muito importante, como a Lia falou, é só aparecer, é só ter acesso à internet? Não, não é. Nós sabemos que com a pandemia esse acesso cresceu, certo? Mas este conteúdo, essa informação para ser um trabalho infantil artístico tem certos requisitos que nós acabamos verificando para caracterizar, né? A presença constante, eles passam a ter um roteiro, tem um figurino, tem um cenário. Então, tudo isso, todos esses elementos configuram a caracterização do trabalho infantil artístico, tá? E é interessante, essa conversa a gente teve previamente, né, Anelisa? Porque quando você me disse sobre esse termo trabalho infantil artístico, a gente logo pensa no trabalho das crianças em TV, em cinema, né? Verdade. E aí a gente, até eu comentei, né? Mas espera, né? Essa coisa de encenar algo é mais característica de uma plataforma de vídeo, como o YouTube, por exemplo, né? Enquanto em outras plataformas essas crianças estão ali fazendo o chamado publi, enfim. Mas para quem está assistindo é importante entender que no entendimento da legislação, me corrija, Ana Elisa, se eu estiver errado, é tratado como trabalho artístico infantil. Sim, Certo? independentemente, desculpa, Lê, que eu interrompi, Imagina. da gente estar falando, a gente está em um meio, a gente diz assim, um meio offline, que seria a televisão, o cinema, certo? E online, que é a internet, né? Nós temos já influencers mirim fazendo novelas. Novelas que eu digo, pequenos capítulos diários, entendeu? Então, até amanhã, eu e meu colega vamos fazer esse episódio. Então, tudo isso caracteriza o trabalho infantil artístico, tá? Como tem também conteúdos que não são próprios para esse tipo de trabalho, digamos assim, não é admissível, né, o trabalho nesse contexto. Entendeu? Na primeira live que nós realizamos aqui na Vogue, que a gente falou bastante assim sobre o que caracteriza o trabalho infantil de um modo técnico, mas também o que ele impacta nas crianças e adolescentes. Nós falamos bastante da questão de que primeiro que ele retira alguns direitos básicos que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, incluindo, por exemplo, o direito de brincar. E segundo, que os impactos que podem ficar no futuro, né, não só no futuro, na verdade, até naquela rotina, são bastante relevantes, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento emocional. E aí, aproveitando a Thelma, né, que é especializada em neurociência comportamental, traz sempre muitas dicas de
para parentalidade, que é um termo novo, mas para quem não está familiarizado, nada mais é do que a missão como pai, mãe, responsável, cuidador. Quando a gente fala, Thelma, nessas questões que envolvem telas, né? Porque é um debate que a gente sabe que é clichê, mas, de novo, na pandemia se acirrou muito, né? Então agora a gente continua tendo aí muita atenção, não só porque o difícil é tirar de volta as crianças, né? Eu vivo isso na pele, mas também para encontrar um equilíbrio, já que inevitavelmente elas terão contato. Mas eu queria que você contasse para nós, assim, quando a criança está envolvida numa rotina que é considerada trabalho. Então, a gente está falando de ter, como a Annelisa pontuou, um guide aí, roteiro, sinalizações e uma rotina, uma cobrança, porque tem que produzir conteúdo. E, por fim, o que me parece que é o mais complicado, pensando em redes sociais e ambientes digitais, é uma validação constante, né? Sim. A tal da cultura de like. Então, queria que você falasse para nós sobre esse que me parece o principal prejuízo do trabalho infantil nesses ambientes. Sim. Bom, o que que acontece? Eu trabalho no mundo digital, então, como adulta, eu já sinto grandemente o impacto que é trabalhar na internet. Porque às vezes a pessoa fala, ah, não, mas você está sempre com o celular, trabalhando com o celular. Mas você trabalha tanto ou mais do que estando fora do celular, né? No escritório. Por quê? A internet não tem horário de trabalho. A internet é de domingo a domingo, 24 horas. Então, primeira coisa, essa criança que está ali envolvida com o trabalho no mundo digital, ela passa a não ter tanto tempo livre para brincar, para estudar, para fazer esportes, para socializar, ou até para não fazer nada, né? Porque o tédio também é importante para a criatividade, para a criança aprender a desenvolver outras habilidades. Então, aí o que que acontece? Quando isso se torna uma obrigação, ela está empenhada em fazer aquele canal, ou Instagram, ou YouTube, ou TikTok, ou o que seja, crescer, né? Porque o trabalho na internet se baseia não só no crescimento do número de seguidores, né? Tanto é que as crianças no final falam, ai, segue o canal, deixa o seu like, né? Aquela pressão para você seguir aquele canal, para você gostar daquele conteúdo que ela fez. E isso vira uma forma dela medir o quanto ela é boa, o quanto ela é ruim, o quanto ela merece ser amada, o quanto ela não merece ser amada. Então, o que que acontece? Um adulto, a gente já tem a percepção de mundo, a gente já tem uma autopercepção, né, de senso de capacidade, de alto valor, né, uma autoestima, tudo já desenvolvido, já estabelecido. Então, nós temos recursos, inclusive cognitivos, né, para pensar e falar, não, o meu valor não está num like, o meu valor não está no que acharam ou não do meu conteúdo. Porém, a criança não tem essa capacidade cognitiva de se autoavaliar. Ela é altamente influenciada pelos relacionamentos, né? Com o pai, com a mãe, com os amigos na escola, com os professores. Então, quando o ambiente dela passa a ser um ambiente digital, de pessoas estranhas que não a conhecem, que não têm vínculo emocional com ela, o que que acontece? Ela começa a medir o próprio valor com base no número de likes. Mas ninguém gostou do meu último vídeo? Nossa, olha, seu último vídeo não foi bom, então capricha mais nesse. Olha só a pressão que essa criança começa a sofrer para agradar o outro, né? Para se sentir valorizada. E aqui entra um problema muito maior. A ONU, uma pesquisa recente da ONU mostrou que por volta de 55% dos jovens da América Latina já sofreram cyberbullying. O que que isso significa? É o bullying digital. Então, imagina uma criança que está ali na escola sofrendo bullying, que já é algo terrível, né? O bullying, para vocês terem uma ideia, é considerado uma experiência adversa da infância, causadora de traumas, né? Assim como o abuso físico, assim como o abuso sexual, assim como o abuso emocional. E o bullying é uma das formas de causadoras de trauma na infância. Só que na escola, aquele bullying é localizado, de repente, na sala de aula, né? Ou com um amigo específico, o que não o torna menos nocivo, tá? Mas olha a gravidade quando uma criança exposta ao trabalho digital sofre alguma ação de haters, de críticas, ou realmente de ataques cibernéticos, né? Como hoje em dia é muito comum que as pessoas simplesmente vão para a internet espencar a raiva delas, a frustração delas, o que elas pensam sem um filtro.
E isso impacta de uma forma tremenda as crianças, a ponto delas entrarem em depressão, pensar em suicídio. Então, assim, é algo muito sério. Porque aquela criança que está sendo vítima de um cyberbullying, primeiro que nós não temos legislações, né? A doutora Annelise, ela tem mais propriedade para falar sobre isso. Não tem como esse pai ou essa mãe simplesmente falar, ah, tá, eu vou fazer isso, aquilo, proteger meu filho. Não, aquilo caiu na internet, você não tem como apagar, né? Tá ali para sempre. Então, são vários pontos negativos que eu vejo que influenciam e impactam tremendamente a saúde mental e emocional, né, da criança e desse jovem que está exposto aí aos ataques na internet, aos likes e a tudo mais que esse E eu mundo E nos até impõe. te interrompendo um pouco, Thelma, que eu penso, né, essa falta de sofisticação do raciocínio, do amadurecimento, de entender as emoções, dependendo da idade da criança, ela não vai perceber, inclusive, né, que ela vai achar assim, não, tô bem, tô legal, né, que é um dano que você não vê, né, porque não Não, fica uma cicatriz, e é algo que ela não tem, talvez, repertório para dizer, opa, deu aqui, não consigo, vou parar. exatamente. A criança não tem condição de se autoavaliar como um adulto faz, né? Então, ela fica dominada pelas emoções. Isso pode desencadear ansiedade, dificuldade de dormir, dificuldade de socialização, medos e muitos outros transtornos, né, de comportamento que os pais também às vezes não entendem, por não entenderem o comportamento infantil, como funciona o desenvolvimento da criança, do adolescente, acabam achando que aquilo pode fazer parte natural, né, do dia a dia e essa criança pode ficar simplesmente sofrendo calada, né? Só que essas marcas ficam, como você falou, essas marcas impactam, inclusive, gente, a saúde futura desse adulto. A gente sabe que o que acontece na infância não fica na infância. Enquanto a gente está em formação, em desenvolvimento, imagina que a infância, né, é a base da vida, você está ali construindo um terreno firme e forte para você levantar um alto prédio, né? Então, a segurança emocional, a segurança física, ela é essencial para que a gente construa essa base de uma forma emocionalmente saudável, né? Então, quando você coloca uma criança que ainda está desenvolvendo a autoimagem, o senso de capacidade, a autoestima, a personalidade, a uma exposição de tanta vulnerabilidade, tem sim seus riscos, né? E esses adultos cuidadores precisam buscar compreender esses impactos. Anelisa, completa, por favor. Acho que você ia falar Não, alguma coisa. o que a Thelma está falando, nós vivenciamos isso muito no Ministério Público, Thelma. Nós recebemos de várias denúncias, né? E há relatos de alguns pais e mães que acabam acompanhando os filhos, né? De que a criança ou adolescente, ele passa a não saber mais o que é uma representação, o que é a vida real dele. Nossa, olha só. Porque aquele negócio de, eu quero like, like, like. Como é que eu saio na rua e não estão me reconhecendo? Preciso me reconhecer. E eu sou quem? Eu sou a Annelisa que estou atrás do computador ou eu sou a Annelisa aquela do computador? Tem casos que foram relatados também de evasão escolar, porque a criança se sente, o adolescente, na obrigação de fazer conteúdo, gerar conteúdo para colocar, para não perder as Aí já likes, é o vício, né? né? Aí Passa a realmente ser um vira um vício, vício. exatamente. Mas você citou um item importante, falou, realmente no Brasil nós não temos uma legislação específica para trabalho infantil em plataformas digitais. Mas o nosso ordenamento já prevê alguns mecanismos que têm que ser observados, não só pelos responsáveis, eu vou citar alguns aqui, como também pela sociedade, pelas plataformas digitais, tá? Então, como eu falei no início, tem que ter uma autorização judicial. E a autorização judicial não é só um papel, autorizo a Annelisa, não é isso. Essa autorização judicial tem que ter um laudo psicológico para saber se a criança tem condições de fazer aquilo. Tem que ter um acompanhamento escolar, ver se ela tem frequência escolar, tá? Autorização dos responsáveis legais. Não basta a criança de 13, 14 anos declarar eu tenho autorização dos meus pais. Não, tem que ter uma autorização expressa, um acompanhamento. Os responsáveis também, eu acho importante isso que a Thelma falou, eles saberem monitorar o que as crianças estão fazendo, o que elas estão gerando de conteúdo, qual é o tempo que tem.
tem um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que até ela analisa o tempo de internet pela idade das crianças, né? Então, Sim. de 2 a 5 anos, né? E eles não recomendam antes dos 2 anos de idade, né? Exatamente. E aí vai aumentando, né? De 2 a 5 anos, não dá. Né? Outro dia eu fui ao mercado, eu vi um nenê com iPad, iPad, ele fazia assim, como se fosse virar a página, entendeu? Então isso vai aumentando. E é uma geração que, assim, já sai fazendo selfie quase da barriga, né? E a gente vê muito aquela coisa do celular que faz assim, várias crianças muito pequenas fazendo já, né? Eu me lembro uma situação que eu vivenciei na minha casa, que foi minha filha indo na TV e fazendo, não vai, não vai. Então, enfim, é óbvio, né? Tem uma coisa que eu pondero sempre muito nessas discussões, nessas conversas sobre esse tema, que é a gente vive, né, numa rotina, a média das mães e cuidadores, né? Que muitas vezes a gente recorre sim à tela, não porque a gente quer, mas porque às vezes é o recurso que nós temos, né? Então, assim, é muito difícil seguir estritamente esses estudos, evidente, a gente sabe disso, né? A gente sabe que tem mulheres que estão naquela dupla, tripla jornada, e aí precisa fazer uma comida, precisa arrumar alguma coisa, precisa entregar alguma coisa do trabalho e bota a criança para assistir, né? Sim, mas eu posso falar uma coisa, Lia? Por favor, no tempo das nossas mães, das nossas avós, o que elas faziam nessa hora? Eu penso isso. Porque, assim, que é o brincar, eu entendo, né? Que eu ia comentar, né? Que é um recurso muito fácil. Concordo com você, mas um recurso eu também mais prático, né? Eu sou mãe. A gente brincava de corda, né? De bola. Exato. Montar um quebra-cabeça, um Lego. E isso é essencial para a infância. O problema é que a gente está indo por uma praticidade, por uma rapidez. Eu também sou mãe, eu também passo por tudo isso, eu também trabalho, cuido de casa, uma loucura, né? Trabalho de domingo a domingo, escrevo livro, faço milhões de coisas. E eu tenho que me vigiar muito para não extrapolar os limites que eu considero saudável, né? Para os meus filhos e para minha família. Mas eu acho que... E porque a gente aqui fala de uma exposição muito intensa e precoce, inclusive, Exato, né? Exato. Então, assim, não é que a criança não vai usar a internet. A gente vive hoje no mundo digital, seria impossível retirá-la disso. Mas a gente tem, sim, como adultos, que entender a seriedade dessa exposição. Porque nós vamos viver, num futuro não muito distante, um problema de uma epidemia, um problema de saúde mental por consequência do abuso do uso de telas na infância. Você imagina o tanto de adulto viciado em tela, sofrendo depressão, angústia, dificuldade de dormir pelo vício exagerado, né? Pela ansiedade. Imagina isso numa criança que precisa correr, brincar, socializar, está aprendendo a falar. Então agora a gente vê aqui atrasos de fala, problemas de relacionamento, dificuldade de socialização, tudo pelo uso precoce, abusivo, né? De tecnologias. Aumentou a tecnologia, aumentou o uso também com a pandemia, né? Porque as crianças passaram até a assistir aula pela internet, a fazer o dever pela internet, mas por outro lado também, nós verificamos a presença também de pais incentivando. Incentivando... é por isso que eu estou falando, esse que é o problema. E não só o uso, mas incentivando a produção de conteúdo. E conteúdo que também não é próprio para a criança ou pode gerar consequências para o futuro, né? Então, tem aqueles pais, que a gente verifica até no YouTube, fazendo competição do que comer com a criança, né? Ou expondo a situações que não são próprias para a idade, né? Que a gente sabe é nisso que é proibido, entendeu? Então, a exposição, por exemplo, roupas não adequadas, posições erotizadas, sexualizadas, isso nós temos que até... Isso gera 2 problemas sérios, né? Que eu vejo aqui. Primeiro, a gente sabe que o assédio sexual na internet hoje é algo, né, pedófilos, perigoso. Pessoas que estão ali de prontidão, né, para acessar essas crianças de alguma forma. Um outro problema, quando os pais são aqueles que estão ali falando, você tem que fazer, você precisa gravar, você precisa de mais like, a gente precisa de mais... O que acontece? A criança começa a sentir no papel de ter que cuidar dessa família, de ter que prover essa família, de ter que ter mais likes para ganhar mais dinheiro. E isso pode vincular nela
a responsabilidade até do sustento, né? De gerar renda. E a criança, gente, ela precisa ser cuidada. Ela não pode cuidar do adulto. Ela não pode tirar, ela não pode perder a necessidade de ser protegida, de ser vista, de ser compreendida, de ser tratada como criança. Sim, Mesmo porque que não é responsabilidade. tem mais Desculpa. de um caso, né? Se a gente der um Google para ler a respeito de famílias que passaram a criança ou adolescente virou um creator, um influencer, e a família passou a viver em Em função daquilo, função. não só financeiramente, né, mas por conta da rotina. E aí, enfim, tem uma outra reflexão que eu trago, né, que é assim, a gente viu acontecer em carreiras artísticas, né, essa é uma discussão um pouco fora, mas só para a gente contextualizar, de ter um prazo de validade, né, com modelos, com atores, com atrizes. Hoje, se a vida de trabalho nesse sentido, ela tem sido mais longa, né, em função de N coisas, inclusive das discussões sobre etarismo e tudo mais, mas também tem uma questão de que a criança menor, né, a tendência é ela fazer uma gracinha, qualquer coisinha que ela faz é divertido, é engraçadinho e você posta e é bonitinho, e depois, não só pelo estímulo, né? Mas por uma questão de desenvolvimento, ela vai perdendo um pouco da espontaneidade, né? Não fica mais tão fácil, né? E aí, e a família está dependendo daquilo, né? E aí, como é que a gente viu também casos, né, pesquisando, de famílias que se desestruturam, porque aquilo vira uma confusão generalizada, né? De interesses, por assim dizer, né? Vocês percebem isso nos casos, Anelisa? A gente não pode aqui citar casos, tá? Mas eu queria que você trouxesse para a gente, assim, algumas situações que chegaram a vocês nessas diligências, ou quando chega a denúncia, enfim. Sim, nós já recebemos denúncia até da criança, tá? Da adolescente, não se sentir bem ao vivo até, tá? Num vídeo, né? Num canal do YouTube, a mãe forçando a criança Meu a Deus. comer coisas que ela O não próprio queria. adolescente fazendo a O denúncia? próprio adolescente, exatamente. A denúncia não veio do adolescente, veio por fora, mas estava nítido o constrangimento, muito o que a Lia falou, entendeu? Você não pode fazer uma brincadeira pertinente para uma criança de 7 anos para um adolescente de 15. Isso, imagine ele no ambiente escolar no dia seguinte, um exemplo, como é que fica? E aí a isso está atrelado o direito de esquecimento, né? Porque é muito difícil na internet. Você postou um vídeo, essa live, amanhã já está milhões sendo visto, passando, como é que fica? Esse adolescente que passou por esse constrangimento, ou essa posição que ele não queria, daqui 30 anos, vamos supor, né, executivo, como é que ele faz? Tá lá o Hoje é vídeo. bonitinho, né? Uma coisa que eu falo muito para a sociedade, tem um vídeo com uma criança, ai que lindo, sabe o glamour da criança, que todo mundo acha que bonitinho. Nós não temos que ver o que tem atrás desse bonitinho, né? O que esta criança, o que este bebê que fala errado hoje, como ele vai ser exposto quando ele for um adulto? O E que como vai Concordo. é, se sentir, né? Como vai quais se são os sentir. reflexos, então, na autoestima dele? Será que ele vai sofrer bullying fora do ambiente online? Também, com certeza. Uma outra coisa muito comum hoje em dia também é os próprios pais ridicularizarem os filhos, fazerem eles passarem por situações engraçadinhas, altamente desrespeitosas, também para alcançar visualizações, e essa é também uma das minhas causas aqui na internet, né, gente? Defender a dignidade, o respeito, né, que a criança merece. Então, infelizmente, a gente ainda vive numa cultura onde as pessoas, muitas acreditam que, não, a criança não tem que querer, você tem que fazer o que eu estou mandando e acabou. E não é assim, né? A criança sente, a criança, ela copia o modelo desse adulto, né? Então, aquela criança que não é respeitada, ela também não vai respeitar uma criança que é abusada, ela acredita que merece ser maltratada, aquilo afeta o desenvolvimento dela como ser humano, né? A forma com que ela vai se relacionar no futuro com outras pessoas, porque se ela é tratada dessa forma, hostil pelos próprios pais, dessa forma desrespeitosa, é assim que ela acredita que vai ser, que merece ser tratada, né? Então isso é E, muito sério. e imagine a responsabilidade dela de achar que tem que arcar com as despesas da família, né? Porque tem casos de pai e mãe Essa é que a pior pararam parte. de trabalhar para produzir o conteúdo. Então, como é que fica quando ele tem aquele canal que é infantilizado e a criança cresce?
né? Verdade. E E aqui tem um outro problema. digitalizando. Essa criança, muitas vezes, ela vai sair da escola para dar conta daquela demanda. Ela não vai estudar, ela não vai se formar, ela não vai ter uma profissão, até porque, dependendo da forma que isso foi levado na vida dela, o tempo dela não dá para isso. Ou ela pode perder realmente o interesse, porque começou a ganhar dinheiro, fala, para que eu vou estudar? E quando tudo isso... Aí, E outra começou coisa... a ser o centro da atenção, né, Thelma? Porque na escola, ela pode ser a estrela, como ela pode ser mais uma, né? Exato, E aí, assim, como exato. aqui eu sou mais um, né? Eu sou uma criança e não sou... Cadê os meus likes aqui? Cadê minhas validações, né? E Sim, e pode aqui tem até um... sofrer bullying também, né? Também. Dependendo do conteúdo, ela pode sofrer bullying, né? A gente fala no mundo offline, né? E um outro olhar importante também para tudo isso é assim, a gente sabe que quando a gente é criança é extremamente importante a gente brincar com outras crianças, a gente fazer coisas de crianças. Quando você sai desse mundo da brincadeira, de poder ser livre, de poder experimentar, sem ter a responsabilidade de um trabalho, você vai começar a se relacionar muito mais com adultos, com demandas de adultos, e você perde a sua infância. Aquele mundo infantil, ele deixa de fazer parte da sua vida. E uma infância mal vivida, uma infância não vivida, uma criança que é forçada a se tornar um adulto, ela vai ter prejuízos emocionais severos, gente. Não tem como uma criança que foi forçada, né, a se tornar um arrimo de família, não é assim que a gente fala? Não tem como esperar que ela tenha vivido a plenitude da infância, né, com memórias felizes, se divertir, brincar e poder ser criança enquanto ela é criança, porque a gente espera ter essa responsabilidade de se tornar um provedor quando você já se formou, quando você já está ali, pelo menos falando pelas famílias que têm condições de proporcionar um estudo. Lógico, tem gente que precisa começar a trabalhar muito antes. Mas pelo menos você já tem que ter a personalidade formada, né? 16 anos, que é a idade mínima aí do trabalho. Já ter uma percepção de mundo, já ter uma noção de que, puxa, eu gosto disso, isso eu quero, isso eu não quero, né? É muito importante entender isso. Pode falar, Elisa, por favor. Então, o que eu ia falar é o seguinte, diferentemente do trabalho infantil como regra, né, o artístico, nós percebemos que nem sempre são famílias em situação de miserabilidade, né? Porque pelo próprio contexto, né? Ele precisa de um figurino, ele precisa de um ambiente, um cenário, um telefone que seja bom, né? Não precisa ter um top, mas precisa ser bom. Então, é o mínimo de suporte financeiro essa família tem que ter. Mas nós verificamos também o crescimento econômico que essas famílias têm com esse tipo de demanda, né? E mais um vácuo, acho que na legislação, né, Annelisa? Não sei se você pode nos ajudar com essa tecnicidade, mas assim, eu sei que para a criança que está fazendo uma publicidade, por exemplo, existem uma série de regras em relação ao rendimento. Isso é a publicidade tradicional, né? A gente pensando numa publicidade no offline, na TV. Então, tem uma questão que tem que ter uma conta no CPF da criança, Então, que a família pode ficar só com um percentual, o resto ela vai acessar lá na frente, né? Esse entendimento eu acho que pode ser muito bem aplicado também, né? Porque essa remuneração que a criança tem, tanto pelo número de visualizações que nós sabemos, como também pelo unbox, né, que é aquele abrir o brinquedo, que até não é permitido. Essa remuneração, nós defendemos que tem que ter um percentual, fique depositado em poupança e só pode ser usufruído pela criança após atingir os 18 anos, entendeu? Aí os responsáveis legais alegam, mas eu preciso de uma certa remuneração para a educação hoje dele, para investimento. Ok, então fica uma parte para os responsáveis legais e outra parte para a educação da criança e outra parte guardar para que ela usufrua no futuro, né? Nós temos casos, saindo um pouquinho do ambiente digital, temos casos de artistas mirins que trabalharam, fizeram grandes fortunas e atualmente não tem nada, porque gastaram tudo, ele fez 18 anos e não aconteceu nada. E não estudou e não tem profissão, né? Não tem profissão, exatamente, não tem nada. E você vê o psicológico da pessoa atualmente, está totalmente, né? Eu queria tirar uma dúvida, já que eu estou falando, né, com uma pessoa que entende desse assunto. Na internet a gente vê muitos pais que as estrelas dos canais são as crianças, no caso, no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem vários lugares. Esses canais, eles pedem permissão, eles atendem essa legislação brasileira? Existe uma supervisão sobre isso ou não? Simplesmente qualquer pai chega lá,
Abre um canal, coloca o filho, começa a fazer publis. Como é que funciona isso? As plataformas digitais têm umas regras, né, de aceite para quando qualquer um for criar uma conta, tá? Sim, isso sim. No mínimo 12 anos, né? 13 anos. 13, mas o que a gente verifica, Thelma, é que os pais abrem a conta e usufruem dos meninos, né? Das crianças. Isso, essa é a minha dúvida. Porque daí não tem como fazer o controle. No Ministério Público para que haja um controle mais rígido de acordo com a legislação, tá? Então, que na hora que for abrir esta conta, que se exija do responsável qual vai ser o seu conteúdo. Vai ser trabalho infantil artístico? Então, a nossa legislação brasileira, tá? Nosso ordenamento exige que seja assegurado certos direitos. O quê? Me apresente uma autorização judicial. Tá? Entendi. É que hoje não existe, né? Esse controle. Esse controle não existe, tá? Para o mundo virtual é o que nós estamos tentando trabalhar para que seja aceito. E isso não é só plataformas digitais, tá? Tem que ser um mecanismo do Estado brasileiro, um autocrítico do Ministério Público, da magistratura, de todos avançarem nesse sentido, porque só vai ter quando começar a exigir, certo? É verdade. Tá? Que é algo que a gente fala muito, né? Embora você que está assistindo, todas nós possamos encontrar muito material no Ministério Público do Trabalho. A gente fala muito da cartilha que o Ministério Público do Trabalho divulgou, que ela é uma cartilha em tese, eu digo em tese porque ela é muito completa, ela em tese é para orientar a cobertura, mas ali você encontra uma série de informações, de entendimentos, enfim. Então, esses materiais existem, o Ministério Público do Trabalho faz o seu trabalho, mas é uma questão que é responsabilidade de todo mundo, né? É verdade. E a gente não vai se alongar tanto aqui, mas inclusive das plataformas de redes sociais e de conteúdo, com certeza. Né? Principalmente, né? Tem alguns mecanismos, Thelma, que a plataforma permite que você denuncie, tá? Então, você pode denunciar conteúdo de pedofilia, conteúdo de erotização e eles derrubam um vídeo. Ou até mesmo a conta, entendeu? Então, falar que não existe nenhum mecanismo, não pode ser. Existe mecanismo, mas nós não estamos... Não o suficiente. De proteção. Não o suficiente, entendo. Exatamente. Eu acho que a gente está evoluindo. Isso não é só no Brasil, tá? No mundo inteiro, né? A França tem uma lei específica para a plataforma digital, que é mais ou menos nesse sentido que eu falei, pedir autorização, acompanhamento de horário, de jornada de escola, tudo, entendeu? Então é isso que a gente pretende. No offline isso acontece, Nenisa? No offline, assim, nas formas de publicidade tradicional, isso já acontece? Esse acompanhamento. Sim, essa autorização, sim. Na verdade, nós não podemos ter publicidade de criança para criança, mas o trabalho infantil offline exige a autorização judicial. Já tem isso, já tem o acompanhamento com todos esses requisitos, entendeu? Não que também não haja violação, mas a violação que tem é muito menor, porque tem essa autorização judicial, entendeu? Entendi. Eu acho que a gente pode avançar até para começar a pedir no mundo online também, né? É que é tudo muito novo, né, gente? A nossa geração não teve isso, né? É a primeira geração. Nós somos a primeira geração a primeira geração isso. que a gente está criando os nossos filhos para isso. Exato. Né? Eu falo que a gente é a primeira geração também a educar os nossos filhos de uma forma respeitosa, empática e neuroconsciente, considerando o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Imagina, nossos pais, avós não tinham acesso a esse tipo de conhecimento, ao tipo de informação que a gente tem hoje disponível, né, para todo mundo que tem acesso a um celular, a uma internet. Então, realmente são muitas mudanças no mundo e se todo mundo fizer a sua parte, né, para que as coisas sejam diferentes, um pouquinho melhor, a gente com certeza vai entrar num caminho aí de mais assertivo para defender a infância, né? Gritando... Desculpa aí. Imagina. A mas internet é assim, três pessoas. Fica aqui, é um bate-papo, é assim mesmo. Dos 10 maiores youtubers do Brasil, tá? 5 têm conteúdo infanto-juvenil. Então é uma média, eu acho uma média muito grande, né? Nossa, 50%? Muito. E geram milhões, entendeu? De renda para essas crianças. Né? Não que não possa gerar, gente, não estou falando que não possa, mas é todo um mecanismo que tem que ser desenvolvido para a proteção da saúde e da educação
da criança e do adolescente, né? Concordo A com Thelma vocês. trouxe um ponto que é muito importante, muito relevante, e até aproveitando que a gente está em pleno Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção É ao verdade. suicídio, em que se fala mais das questões de saúde mental. Então, assim, a gente tem dados, né, da Organização Mundial da Saúde, né, que 90% dos suicídios seriam evitáveis, e que eles estão quase sempre associados a algum transtorno, pode ser uma depressão, pode ser alguma outra coisa, uma bipolaridade, e esses transtornos, por sua vez, são muito associados ao que se chama, ao que se chama na medicina de adversidade precoce, que são esses traumas da infância. Experiências Certo? adversas vividas na infância. Eu falo disso Exato. aqui E nesse aí, meu livro, Educar é um Ato de Amor, com muita profundidade, gente. pois Isso precisa é, ser e aí compreendido. a gente é importante, né? Porque a gente fala principalmente sobre adolescentes, às vezes, do impacto na saúde mental do consumo de redes sociais, da comparação e coisa e tal. Sim, Mas isso já começa na infância, né? A gente tem pesquisas que falam, né, de meninas, principalmente ali pelos 6 anos de idade, já insatisfeitas com o corpo, próprio né? corpo. É. Então, imagina, né, num ambiente que estimula elas estarem sempre, né, felizes, alegres, a fim de produzir conteúdo, sendo engraçadinhas, não foi engraçadinha, faz de novo. Tem essa questão também, né, dessa cobrança exacerbada nesse Sim, sentido, né? Até sim. de aparência, né? Porque imagina, você pode, às vezes a gente tá maquiado, mas tem um dia que você não tá com vontade de se arrumar. E aí você tá com vontade de, ela vai para a escola não arrumada, ela tem que estar sempre, né, no ritual, bonita, porque Gente, senão se para uma não adulta vai isso já ficar. é um peso, assim, muitas vezes, né, que a gente não quer fazer, imagina para uma criança. Mas essa questão da diversidade, gente, isso é muito sério, tá? Por quê? A gente sabe também que um dos pontos que leva uma criança, um adolescente ao suicídio é quando ele não confia em alguém para falar sobre o que ele sente. Se uma criança que está trabalhando na internet com pressão dos próprios pais, em quem que ele vai poder confiar para falar, olha, eu não quero fazer isso, está me fazendo mal. Ele sabe que por pai e mamãe não vai poder, porque os pais pararam de trabalhar e estão contando com ele. Então, muitas vezes, nesse desespero de querer sair da situação e não ter uma saída, né? Isso pode levar a criança a situações críticas, né? Realmente tentar tirar a própria vida. Já aconteceu em escolas, né? Eu tenho sempre notícias, infelizmente, desse tipo de fatalidade, as pessoas me contam. E a gente sabe que, de novo, o bullying, gente, é algo muito sério, né? E uma criança exposta na rede social, os pais têm que levar isso muito a sério, estudar, estudem, sabe? Estudem para ser pais, se reeduquem emocionalmente, olhem para os seus filhos com respeito, com empatia, com compaixão, busquem entender o que eles pensam, escute o que eles têm a dizer, sabe? Porque independente do seu filho trabalhar ou não na internet, ele é uma criança. E você precisa Era o que eu ia ser, dizer, deixa a criança ser criança, né? ele Porque, precisa quando de confiar novo, nesse pai. quando fala em trabalho infantil, talvez a plataforma a influência digital seja dos mais, não, mas né, porque a gente tem contextos gravíssimos, né, que a gente vai abordar no próximo mês, que a gente vai ter 2 lives, uma vai ser sobre trabalho infantil doméstico, que não é o seu filho ou sua filha ajudar a arrumar a cama, fazer alguma coisa em casa, né, e o trabalho em lixões. Então, quando você olha dessa perspectiva, né, ah, não, mas é na internet, está ganhando um dinheirinho, mas o prejuízo emocional está dentro de qualquer pacote de trabalho Sim, infantil, né? verdade. E, por favor, Anelisa. Não, eu queria falar que ao lado dessa pressão de carregar economicamente a família, nós temos também os comentários, né? Os Sim, bullying que que eu acho que tem, Sim, que é o que a Thelma trouxe, né? Os haters, é. Você bullying. faz, porque aí os pais tentam fazer uma peneira, mas não é sempre que consegue. Imagina a criança Não. olhar aquilo, né, e ter que Não, e ela lidar com além aquilo. de ver, ela pode ouvir na escola, sabe? Sim, Né? De sim. repente, se tem algo que ninguém gostou, aí lá já começa a virar motivo para piada. Nossa, é muito desafiador, Não, gente. e Para Muito efeito comentário e perigoso mesmo. educacional, engajamento, né? Comentário e engajamento. Os algoritmos, né? Que a gente hoje também é uma palavra que faz tão parte do nosso dia a dia, né? Os algoritmos entendem que está tendo comentário, está tendo compartilhamento, não importa a natureza e o teor. Aquilo gera engajamento, Lolo! aquele post vai ser mais Ai, visto. gente, meu Então, cachorro endoidou. enfim, além de tudo, tem isso. Às vezes o comentário não vai ser apagado de cara. Thelma, fica uhum. tranquila. Na outra live, meu cachorro não latiu também.
Faz Anelisa, o que eu parte. queria te perguntar, você já falou um pouco, mas assim, se a gente está vendo ali, seja como uma pessoa próxima da criança ou do adolescente, ou seja até como um espectador, qual é o caminho para a gente ou denunciar ou para alertar, né? Como é que funciona esse caminho? Então, Ai, vocês podem gente. fazer denúncia na página do Ministério Público, tá? www.mpt.mp.br, Você tá? pode E repetir de novo para as pessoas anotarem? www.mpt.mp.br. Tem serviços, denúncia, tem um formulário, preenche e pode relatar. Qualquer, não precisa ser próximo, longe. Eu acho que é dever também nosso, a par dessa denúncia, que vai ser aberta uma investigação, tá? A gente, como responsáveis, como estudiosos, é conscientizar a sociedade, entendeu? Exato. Em Sim, grupo de família mesmo. Olha, ai, olha que bonitinho, meu filho vai participar de um programa. Chamar para conscientização esses pais. Será que é legal? O que vai ser o futuro dele? Não ficar estimulando o vídeo a criança a falar errado, ou a erotização. E nós sabemos as consequências disso, né, gente? Pedofilia, internet. Então, eu acho não alimentar este tipo de conduta na internet também. E como educadores, né, como, não sou educadora, mas como mãe, tentar limitar esse tempo de internet das crianças, né? Se for possível. No meu caso, necessário, adolescente, gente. né? E cuidar da infância é dever de todos nós, né? Não só do pai, da mãe, É mas de todos obrigação nós. nossa. É, E aí só assim que a gente vai ter uma sociedade melhor, né? Porque nossos filhos, né, para ser melhores, né, no futuro. E são veja os bem, frutos eu acho disso. fantasioso da nossa parte acreditar que isto vai acabar. Ninguém está falando em proibir, em eliminar. Nós temos Não, que tentar salvaguardar o que é de melhor para eles, tá? Então exato. vai fazer conteúdo, mas um conteúdo consciente. O que que você tem de conteúdo para mostrar na internet? Você quer só like? O que que é isso? O que que você vai fazer? Você vai ser a Anelisa na internet ou você vai montar um personagem? Você vai aguentar com esse personagem no futuro? Isso Até aí porque vai. essa parte é muito boa, né, Annelise? Acho que eu cheguei a mencionar com você que outro dia a minha filha, que faz 7 anos em novembro, me disse que queria um canal, né? E aí, primeiro, de cara, eu pensei na televisão, eu quero um canal. Daí eu falei, pois, ok. E para que você quer um canal? Né? Você quer acessar algum canal? Não, eu quero ter um canal. Eu falei, mas para quê? O que você vai falar no seu canal? Ah, várias coisas, né? Então, e isso é uma armadilha também, né, gente? Porque já vi casos que começaram assim, você vê as entrevistas dos pais dizendo, mas ela não começou a filmar e coisa e tal, mas aí foi crescendo e não é por aí, né? Então, enfim, talvez também, e aí pergunto para a Thelma, a gente ter mais consciência quando algumas demandas vêm da criança, né? Óbvio, né? Não precisa dizer, olha, a cultura de likes é devastadora, causa problemas de saúde mental. Evidente que não, mas talvez também ter um diálogo melhor nesse sentido, né? Que não seja só a criança achar que o vídeo brota lá e ganha likes e isso é legal, né? Porque eu vejo assim com muita inocência um pedido desse, né? Quero ter um Concordo. canal e filmar, A minha né? filha me vê fazendo muitos vídeos, né? Aqui em casa eu filmo bastante, eu sou uma pessoa muito ativa na internet, na imprensa. Então, assim, outro dia ela chegou para mim, mamãe, eu quero ser uma youtuber, eu quero fazer vídeos. Aí eu falei, por que que você quer fazer vídeos? A mesma coisa que a sua filha falou ali. Eu quero ensinar, tem muitas coisas legais que eu posso falar e contar e tal. Eu falei, então vamos esperar você crescer um pouco mais, que você ainda é muito novinha, né? Quando você estiver maior, a gente conversa sobre isso. E ela entendeu? Mas eu acho que se ela continuasse, eu ia seguir por esse caminho. Filha, você é criança, vamos brincar, vamos fazer outras coisas. Quando você crescer mais, você decide se você quer realmente fazer isso, né? Eu acho que se eu tenho essa possibilidade de frear, eu vou frear enquanto eu puder, sabe? Para que ela possa se desenvolver, ter maturidade suficiente para entrar no mundo digital. Inclusive, ter acesso ao celular, porque aqui eles usam pouco, né? Tem, todos os dias eu deixo com tempo moderado de tela, mas eles não têm o próprio celular ou o próprio iPad, sabe? Então eu realmente seguro muito. Isso é legal, é um mecanismo, né, Thelma? Que É, aí os pais verificando isso podem adotar também, né?
Porque em vez de dar um celular, não vai pôr numa natação, Exato! brincar É de isso, bola, fazer de jogo. esportes, gente. Os meus filhos fazem karatê 3 vezes por semana. Eles estão em grupos de escoteiro aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem um monte de coisa legal para a criança fazer. Sabe? Ah, Thelma, mas eu não tenho nada disso. Então, você pode abrir a porta, dar uma volta no quarteirão. Você pode, no final do dia, se propor a jogar uma bola com seu filho, né? Dar uma volta, mesmo que a pé, brincar de alguma coisa, brincar de Uno, ou então brincar de esconde-esconde, deixar essa criança montar um Lego, deixar ela ter tédio para fazer coisas de crianças. Compra tinta, compra papel, caneta, monta um cantinho na sua casa para que sua criança possa ser criança e brincar e tirar ela do celular. Porque eu falo que para tirar uma criança do celular, a gente precisa também sair do celular, né? E esse que é o maior É um desafio. enorme desafio, né? Concordo, é E difícil, mas é necessário para a saúde mental da família toda, porque a conexão emocional faz bem para todo mundo. Quando a gente está no celular, a gente está presente fisicamente, porém ausente emocionalmente. Então, quando a gente não se conecta um com os outros, a gente não abastece as necessidades por atenção, por afeto, por conexão. E isso afeta negativamente o comportamento da criança. Por que que tantos pais falam, meu filho é agressivo, meu filho se tirar o celular ele fica louco, ele está agressivo? Primeiro, porque ele está viciado. Segundo, porque ele não recebe afeto. Ele não socializa, ele não está mais no seu colo, ele não te abraça. Ele só se acalma quando você dá o celular. Então eu falo que o celular virou uma chupeta. Mas esse seria assunto para uma outra live, né? Um assunto extenso aí que Mas tem que resgatar, né? Ter uma precisamos presença falar da sobre isso. família, né? Precisamos Do falar sobre aconchego da isso. emoção e permitir a frustração, né? Porque tem pai e mãe que não quer Muito! permitir frustrar, tem que falar É não. um Gente, ponto criança espetacular, chora. Anelisa. Eu Não acho que é é? É, validar, é permitir e é, validar a frustração, é porque a gente isso. chegou, né, numa era em que muitas vezes fala assim, ah, machuca, a criança cai, machuca o joelhinho e fala, não, não foi nada, não foi nada, É, então vamos não tem que chorar. chorar, não, pode chorar, não A tá doendo gente nada, não, deixa chora, né? E chorar. a gente sabe que é bom, né? Que É, alivia, enfim. Então, assim, permitir e validar a é frustração, porque a isso. gente tem. Esse é mais um grande desafio, né? Dessa nova geração, que também renderia uma live de, sei lá, um dia Sim, inteiro, porque né? aí nós Como vamos tá. falar sobre a reeducação emocional dos pais, né, gente? Nós vamos falar sobre a nossa necessidade de desenvolvermos habilidades emocionais que as outras gerações não nos ensinaram, né? E que a frustração faz parte da vida. A questão é, você não precisa adicionar uma dose extra de dor e frustração para o seu filho aprender. Ele pode aprender com o seu apoio emocional, com a sua validação emocional. Isso sim vai nos trazer resiliência, força, autoestima, confiança, né? Para ser um adulto forte, né, Thelma? Para Exato. saber lidar, É, né? A exato. E vida é não é, desafiadora, né, gente? A é, vida é difícil, é desafiadora, ela vale a pena, mas é o mas amor que fortalece, viu, gente? Não é a dor, É, é o amor. é verdade. Ana, Thelma, a gente está aqui falando há quase uma hora, acreditem se quiserem, então Passou nossa live voando. está Passa chegando ao fim, rápido. como a gente previa, né? Mas eu Uhum. queria pedir, Ana, para você deixar um recado, o que que você quer colocar, assim, por fim, né, do trabalho que vocês têm feito no Ministério Público, né? De como a gente precisa do apoio de quem está assistindo, né? Enfim, que compartilhe esses conteúdos, enfim. Me diga, deixa um recado para nós nesse fim de live. O recado que eu acho é que a sociedade, o Estado e a família, todos são obrigados a garantir uma saúde, educação para a criança, o bem-estar. Então, nós temos que colaborar não só incentivando, mas como denunciando também. Então, verificando que o conteúdo não é próprio, que a criança não está se sentindo bem, que não tem uma manifestação artística, faça uma denúncia ou não quero fazer denúncia. Então, tente conversar com os pais, os responsáveis, né? Façam denúncia no próprio conteúdo do vídeo da criança para que a sociedade comece a se mobilizar para que a gente haja uma certa regulamentação na prática, né, gente? Porque na teoria nós já temos, tá? É verdade. É isso. Obrigada, Então, obrigada. Foi muito bom esse obrigada. bate-papo, gente. Mas deixa um recado para nós. Eu deixo, gente. Eu falo assim que se a gente quer um futuro melhor, realmente uma mudança na nossa sociedade, né? A gente tem que transformar esse mundo de agressividade, de violência em um lugar de paz. E isso começa dentro das famílias.
né? Começa ali desde cedo, dentro de casa, com a nossa própria reeducação emocional. Aprendendo a educar um ser humano para que ele se torne uma pessoa de bem, uma pessoa que respeita o próximo, que tem empatia pelo próximo. E isso a gente não ensina batendo, isso a gente não ensina gritando, a gente não ensina humilhando, né? A gente ensina primeiramente sendo aquele modelo que a gente quer que os nossos filhos sejam. Então, parabéns para todos os pais, primeiramente, que estão aqui nessa live. Vocês são muito bem-vindos no meu perfil do Instagram. Todos os dias eu estou lá falando sobre educação neuroconsciente, sobre relacionamento entre pais e filhos. E é o nosso papel nos reeducarmos para a gente poder deixar pessoas emocionalmente saudáveis nesse mundo, né? Porque a gente sabe que o que acontece na infância não fica na infância. Obrigada. Muito obrigada, Thelma. Obrigada Obrigada. por abraçar a campanha com a gente, né? Porque é Conte importante comigo. olhar de uma especialista que também é mãe, né? Além de tudo. Obrigada, doutora Anelisa, mais uma vez, como toda a equipe do Ministério Público do Trabalho, que sempre assim Obrigada. dá ótimos insights, né? Tanto nas contribuições que vocês assistem nas lives, como nos outros conteúdos que a gente tem produzido. Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Vogue. Ela vai também para o Ah, bom YouTube do saber. Ministério Público do Trabalho. Vocês podem acessar, podem compartilhar, podem trazer outras reflexões, inclusive. A gente também, como eu disse lá no começo, veicula outros conteúdos em todos os veículos da Condenaste. Então, você encontra informações na Vogue, na Glamour, na JQ, na Casa Vogue, e no jornal O Globo. Parabéns, Muito gente, por essa obrigada. iniciativa tão necessária. Sigam Obrigada. conosco. Setembro a gente tem duas lives para falar desta batalha que não é fácil. Os números de trabalho infantil aumentaram no Brasil e no mundo. O Ministério Público do Trabalho tem feito um excelente trabalho, mas, de novo, sozinhos, não vai ser possível nem combater nem erradicar. Então, é uma responsabilidade de De todos. todos. Como a gente sabe, É. cuidar da criança é uma responsabilidade nossa, como indivíduos, como Estado, como empresa, como organizações, e principalmente nesta questão que rouba o direito dela fundamental de ser criança. A criança tem que brincar, a criança tem que ser cuidada, a criança tem que ser desenvolvida. Obrigada Verdade. demais, querida. Obrigada. Até Obrigada, setembro. gente. Até Prazer estar outubro, aqui. Tchau. perdão. Tchau. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.